Oi, oi, oi. Me pediram e eu vou fazer agora uma aula sobre desenvolvimento. Tá aqui, deixa eu mostrar para vocês. É aula sobre argumentação, na realidade, né? Então, a gente vai dar uma olhada no desenvolvimento, na estrutura, tá? O desenvolvimento perfeito é o título da aula, em que você tem 4 momentos, né? 4 passos, tá? O tópico frasal, o repertório para comprovação, e nós temos uma aula aqui no canal sobre tópico frasal, tá? O repertório para comprovação de quê? Do tópico frasal, que vai ter a tese, né? Na realidade, a sua tese vai estar apresentada lá no início do seu desenvolvimento. E logo depois desse repertório, você tem a argumentação, que é aqui que o pessoal está assim, com muita dificuldade, me pediram muito que eu explicasse como é que faz uma excelente argumentação, e essa aula é para isso, tá bom? É a defesa aqui da tese. Então, você vai defender, aí eu vou dar uma estratégia para vocês. Aliás, vou dar 2 estratégias. E depois, o fechamento crítico, né? Você fecha o seu argumento, tá bom? Então, vamos lá, sem demora. Qual a estratégia que eu vou te ensinar? Há algumas formas de se fazer um argumento perfeito no mesmo parágrafo. As principais são causa, consequência e exemplificação. Sim, vou te ensinar a mais simples, a mais utilizada e a mais, gente, como eu falei, é simples, é muito simples mesmo, tá? Deixa eu te mostrar aqui. O tema é desafios para garantir a alfabetização no Brasil. Sempre lembrando, né? Você vai ali analisar o tema, identificar as palavras-chave, né? As palavras norteadoras e trazer ali, né, depois que você está fazendo a análise dessas palavras, você vai trazer as 2 teses, certo? Essas 2 teses, né, que vão ser o tese 1, D1 e tese 2, D2, que vão ser os seus desenvolvimentos, você vai apresentar lá no início do seu parágrafo, né, de desenvolvimento, que nós chamamos de tópico frasal, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo de argumentação, de desenvolvimento, e já uma das estratégias, que é a causa e consequência, que é o simples que funciona. Então, vamos lá. Eu tenho o tópico frasal, veja, gente, está tudo separadinho já em cores, para você ver os 4 momentos do parágrafo de desenvolvimento. Então, eu tenho o tópico frasal, chamando aqui a tese, né? Nesse cenário, denuncia-se a negligência do Estado. Sim. Se você quiser uma aula só sobre teses, né? Por responsabilização, aquelas teses mais fáceis de fazer, e você quiser uma aula sobre isso, me pede aí, tá bom? Então, a negligência do Estado como principal agravante do impasse. Beleza, prof. E agora vem o repertório. Ponto. Acerca disso, veja, gente, que a gente fez uma passagem aqui, né? Acerca disso, a Carta Magna, aqui está o repertório, promulgada em 1988, garante a todos os brasileiros o direito inalienável à educação. Ponto. Aí nós vamos começar a parte de argumentação, tudo isso aqui de laranjinha, é onde você vai argumentar, tá? E qual foi a estratégia? Vamos lá, causa, qual é a origem disso, né? Contudo, olha aí, né, esse contudo dessa ideia de quê, gente? De oposição, né? Eu tenho aí um contraponto. Então, contudo, constata-se uma discrepância entre o direito consagrado e a sua efetivação na realidade cotidiana das crianças não alfabetizadas. Tá? Então, eu não tenho essa efetivação. Por quê? Visto que as autoridades ainda investem insuficientemente em programas de educação voltados ao letramento desse público. Está aqui a causa. Tá? Então, eu já tenho a causa dessa negligência do Estado. Tá, prof, qual é o segundo passo? Você vai trazer agora a consequência. Por conseguinte, parcela expressiva do grupo infanto-juvenil pode chegar à fase adulta sem saber ler e escrever. Olha aí a consequência, o desdobramento, né, dessa falta de investimento. Então, eu vou ter uma parcela que não vai chegar à fase adulta, que vai chegar à fase adulta, aliás, sem saber ler e escrever, e de modo a ter que enfrentar desafios no mercado de trabalho, e tem um desdobramento dessa consequência, né? Desafios no mercado de trabalho para conseguir o emprego, que é inaceitável, né? Então, olha aí a sua crítica. Ponto. Vai fazer o quê? Fechamento. Sendo assim, não é justo, né, que o direito à alfabetização seja um privilégio de poucos no país. Então, você termina aí com uma certa ironia. Prof, e aí, qual é a outra possibilidade? Vamos lá. Além dessa, vocês podem fazer causa, consequência e exemplificação, que eu amo. Eu sempre mando meus alunos, né? Vocês que são meus alunos sabem disso. Eu pergunto, cadê a exemplificação? Explica aqui para mim. Mostra, né, o como, né? Como é que isso acontece? Vamos lá.
Então, de novo, tópico frasal, nesse cenário, denuncia essa negligência do Estado como principal agravante do impasse. Tópico frasal, o mesmo. Gente, veja como é que vai ficar com o exemplo. Acerca disso, a Carta Magna, promulgada em 88, garante a todos os brasileiros o direito inalienável à educação. Ponto. Contudo, lá vem o contraponto, constata-se a causa, né? Uma discrepância entre o direito consagrado e a sua efetivação na realidade cotidiana das crianças não alfabetizadas, visto que é aí o motivo, né? Visto que as autoridades ainda não investem insuficientemente em programas de educação voltados ao letramento desse público. Então, é a mesma coisa do slide anterior, em que eu estou mostrando aí a causa, estou explicando como é que acontece essa negligência. Agora, gente, vem a exemplificação. Como aulas em locais comunitários para menores que não conseguem ir à escola frequentemente. Ponto. Perfeito, não é isso? Eu exemplifiquei, agora vem a consequência. O que a gente havia feito antes, né? Por conseguinte, parcela expressiva do grupo infanto-juvenil pode chegar à fase adulta sem saber ler e escrever, de modo a ter que enfrentar desafios no mercado de trabalho para conseguir um emprego, o que é inaceitável. Sendo assim, não é justo que o direito à alfabetização seja um privilégio de poucos no país. Diz aí, gente, não é fácil, é o simples que funciona. Então, essa é a estratégia muito simples, né, de fazer uma excelente argumentação de causa-consequência ou causa-consequência e exemplificação, tá? Aqui eu tenho um bônus para vocês, como é que vocês podem começar o tópico frasal, tá? Nesse contexto, vale ressaltar a tese, né, como fator primordial para a manutenção do tema, ou, diante desse cenário, é importante frisar que a tese potencializa o revés, que é o tema da redação. Ou você pode, lá no D2, aliás, né, trago para o D2 também, insta a salientar demais, aí tal, tese 2, agrava o tema. Além disso, é igualmente necessário destacar a tese 2 como outro fator responsável para intensificar, né, o tema, né, o sinônimo do tema. Gente, lembra que o tópico frasal é você apresentando a tese que você vai desenvolver associada ao tema. O tema tem que aparecer, tá bom? E eu tenho mais um presentinho, né? Frases perfeitas para apresentar o repertório. Então, eu tenho ali, tópico frasal, apresentei agora, vou apresentar agora o repertório. Como é que eu faço essa passagem? Esse respeito, é oportuno rememorar o pensamento do filósofo, ou acerca disso, fulano, né, sociólogo, filósofo, não sei, defende, ou sobre isso, o escritor tal. Sob esse viés, é pertinente rememorar o pensamento do filósofo tal. A respeito desse contexto do comentário, né, para entender essa lógica, pode-se mencionar sociólogo fulano, tá? Oi, sei, tá aqui, gente. Tem um monte de coisinha para vocês que vocês vão amar, muitas as situações de passagem, né? Porque você tem que trazer ali, né, o seu tópico frasal, mostra o seu tópico frasal, mostra o que tem, né, o tema e tese, e faz passagem. O que é passagem, né? É um gancho. Então, eu vou mostrar agora o repertório de embasamento dessa tese que eu acabei de apresentar. E logo depois vem a argumentação, né? Que a causa disso explica, né? Aí você pode trazer os exemplos e consequências, desdobramento dessa consequência, e é isso que é uma argumentação perfeita. E eu espero que vocês tenham gostado. É uma aula bem rápida, porque não é assim, gente, tão, sabe? É preciso vocês saberem as estratégias. Então, essa foi uma estratégia que eu te ensinei hoje. Se você quiser saber novas estratégias, outras possibilidades, entre em contato comigo, tá bom? Um abraço e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula bem curtinha, mas que com certeza, né, vai mudar ali, né, a sua forma de escrever esse desenvolvimento. Um abraço a todos.